Vamos iniciar aqui a apresentação. E vamos lá para o nosso caso. Essa aula vai ser mais legal, porque eu consegui encontrar uns exercícios aqui para a gente praticar. Então, nós temos o nosso paciente, um homem de 50 anos, ele é casado, ele é católico, é contador, ele tem 2 filhos, é natural e procedente de Garça. Aqui, algo que eu sempre comento com vocês, que o infectologista gosta de colocar os antecedentes no início. Não quero que vocês viciem nesse hábito ainda na graduação, porque vai ser exigido aí nas provas, nas avaliações, nas provas de residência com avaliação de estação prática, né? Que seja feito da ordem como está lá no Porto, os antecedentes pessoais no final. Mas na vida prática, isso aqui ajuda demais a pensar na epidemiologia do paciente, quais as doenças o paciente pode adoecer. Então, o paciente não teve nenhuma viagem recente, nega o uso de droga recreacional. Lembrar que o termo droga recreacional, pela Organização Mundial de Saúde, ele se refere a drogas ilícitas, na verdade. Tá? Não tem nada de recreacional. Só dar um retorno aqui. Antes de desligar. Desculpem. Pronto. Bom, então, o paciente nega o uso de drogas recreacionais. Uso esporádico de cerveja, 2 latas por semana. E tabagista de 5 cigarros por dia há 20 anos. E refere parceria única há 25 anos. Sem uso de preservativo e diabético hipertenso. Não faz atividade física, tem uma alimentação irregular, rica em carboidratos e em gorduras. Aqui, vamos pensar em algumas situações. Ele é dependente de álcool? Acho que não. Não. Porque ele só toma 2 latas por semana. Depende. Se ele chega ao sábado, por exemplo, chegou sábado à tarde, chegou do serviço, se ele não tomar essas 2 latas, ele não fica satisfeito, é uma dependência. Agora, se ele toma esporadicamente, um dia ou outro, chegou um amigo em casa, ele toma uma lata, ou um motivo qualquer aí, num momento aleatório, ele toma uma outra latinha, até que não é dependência. Mas se ele criou aquele hábito fixo, e se ele não ficar, não se sentir realizado, tipo, o sábado não é sábado para ele se ele não tomar essas 2 latas. Aí sim a gente pode dizer que é dependência. Então, a dependência ela está muito mais relacionada ao hábito, a como é feito o uso, do que a quantidade. Ele é tabagista, agora a carga tabágica conta bastante, né? 5 cigarros por dia, parece pouco, mas se você juntar aqui com 20 anos de uso, é um tempo importante. E parceria única há 25 anos sem uso de preservativo. Tem algum risco de adquirir uma IST, que agora o nome não é mais DST, é IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível? Casado, quietinho, só tem relacionamento com a esposa faz 25 anos. Corre algum risco?
Doutor, só voltando um pouquinho a respeito que o senhor estava falando da cerveja. Tá. Tipo, vamos supor que ele seja dependente, que se ele não tomar, ele não se sinta satisfeito, mas ele não seria alcoólatra, né? Na Dá verdade, para separar as duas coisas? o termo é etilista, né? Sim, A gente etilista. pode dizer que é um etilista em leve quantidade, né? Um etilista leve, não um etilista pesado. Tá bom, obrigada. Aqui ele corre algum risco. Primeiro, por mais estável que seja uma relação, claro que é muito complicado isso, ainda mais uma relação de tanto tempo, mas ninguém consegue pôr a mão no fogo. Eu já vi situações no ambulatório de infectologia de relação extraconjugal e transmissão de doença para parceiro ou parceira, mesmo depois de muito tempo de casado. Sobretudo depois de muito tempo de casado, em que o relacionamento às vezes pode sofrer algum desgaste. E uma outra situação, por exemplo, a esposa pode fazer as unhas e pode frequentar um serviço de depilação que não tenha higienização adequada. Ela pode adquirir, por exemplo, hepatite B ou hepatite C, ou até mesmo verrugas genitais e transmitir para o parceiro. Então, claro que numa situação dessa é praticamente impossível você convencer o casal a usar preservativo, mas não se iludam achando que por ser uma relação estável de 25 anos de duração, não vai haver risco de transmissão de DST. Ele é diabético e hipertenso, também traz alguns riscos. Só nesse primeiro slide aqui, a gente consegue pensar que possíveis doenças o paciente pode adquirir, né? De quais doenças esse homem pode adoecer. Quais, né? Ou, para ser mais exato, de quais doenças esse homem tem mais chance de adoecer. Vamos voltar aqui nos antecedentes. O doutor fala de maneira geral ou precisaria ser assim, Não, infecção? de maneira geral, de maneira geral. A gente está cuidando do paciente de uma maneira geral. Então, cardiopatia, será? Uma cardiopatia, sim, uma cardiopatia. Ele pode ter uma insuficiência cardíaca por ser hipertenso, né? Ele pode realmente desenvolver uma cardiopatia. Por ser tabagista, ele pode fazer uma aterosclerose e desenvolver uma coronariopatia. E a coronariopatia levar a áreas de isquemia e uma miocardiopatia isquêmica. O que mais? Doenças pulmonares. Doenças pulmonares, muito bem. Né? Ele é tabagista. Aqui, então, a gente já pensa no risco de fazer coronariopatias, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, e também doenças pulmonares. Né? Uma doença renal também, pelo diabetes ou hipertensão? Uma nefropatia hipertensiva, nefropatia diabética, né? Pode acontecer. Alguma coisa a mais? Eu acrescentaria aqui as neoplasias, né? Neoplasias relacionadas ao uso do tabaco e ao uso do álcool, né? Também lembrar que a falta de atividade física, ela pode predispor a doenças neurocognitivas. É comprovado que a atividade física previne demência.
e alimentação irregular rica em carboidratos pode levar a obesidade e dislipidemia, né? E a obesidade aumenta a chance de alguns tipos de tumor, né? Então, só nesse slide aqui a gente já tem um panorama geral do que esse cara pode adoecer, né? Isso nos ajuda bastante. Bom, aí o cara procurou atendimento na UPA há uma semana, pois vinha apresentando dor abdominal e aumento do volume abdominal gradativo. Não quantificou aqui exatamente há quanto tempo o volume abdominal vinha aumentando, mas vamos pôr aqui, há 2 meses vinha tendo aumento do volume abdominal, mas há uma semana começou a apresentar uma dor mais importante. Ah, não, tá aqui, desculpa. Refere que há 1 mês, aproximadamente, passou a apresentar aumento do volume abdominal gradativo e, com o tempo, passou a apresentar também dor e dificuldade para respirar. O que cresce rápido no abdômen? Vamos falar de uma forma mais genérica. O que cresce rápido na barriga e que em 1 mês aumenta o volume? Além de bebês, que não é o caso dele. É um homem. Ascite? Ascite, fígado, baço, né? Então, fígado e baço pode aumentar também de uma forma rápida, dependendo da doença, numa leishmaniose, por exemplo, numa hepatopatia aguda, o fígado pode crescer rapidamente também. Outras inflamações do chamado sistema retículo endotelial, aí, que envolve fígado e baço. E doenças neoplásicas também, né? Um linfoma pode aumentar fígado e baço com uma certa rapidez. Na investigação sobre os diversos aparelhos, ele refere também o aumento no volume das mamas e rarefação dos pelos. Isso nos faz pensar em algum problema? Eu sei que é cedo para vocês. Algum problema endócrino? Algum problema endócrino. Por aí já nos ajuda. Agora, qual doença leva a problema endócrino? Talvez ainda vocês não tenham passado por essa situação, mas lembrar que o fígado é um órgão endócrino e que ligação de hormônios masculinos está relacionado às situações produzidas pelo fígado. Então, isso aumenta a nossa chance de ser um problema hepático. E aí a gente vai para aquela perguntinha tradicional: quais os órgãos ou sistemas podem estar acometidos? Alguém chuta? A gente já falou bastante aqui nele, né? Acho que o fígado, né, professor? Provavelmente o fígado. Vamos ver, estado geral. Ele está no regular estado geral, está descorado, está desidratado, está ictérico, né? Isso aqui é importante. Tem ausência de lesões orais, ausência de nódulos cervicais, o tórax com expansibilidade diminuída e submaciez em bases, né? Isso é um claro pulmonar nas demais áreas. Presença de ginecomastia e ausência de pelos, faltou escrever aqui, mas em tórax, né? Então tem a ginecomastia e a ausência de pelos. E aqui a informação mais importante: um abdômen ascítico e tenso, e com dor à palpação, e presença de maciez móvel
Alguém já viu esse sinal, ouviu falar desse sinal da maciçez móvel? Não. Não conhecem ainda. Quando você vai fazer a percussão, se tem uma massa, um líquido, o som, né, que você vê ali na percussão é um som maciço. Mas esse paciente você coloca lá deitado na maca, decúbito dorsal, e faz a percussão e vai sentir um som maciço. Aí você pede para ele virar para um dos lados, decúbito lateral direito, por exemplo. O líquido que está ali, ele vai, pela gravidade, descer mais para a direita. E aí, embaixo vai ter um som maciço e no alto vai ter um som timpânico. Aí depois você pede para ele virar para o outro lado. E aí o líquido vai descer para o lado esquerdo dele. E aí no lado esquerdo vai ter um som maciço e no lado direito vai ter um som timpânico. Isso é a maciçez móvel. Aí tem alguns outros sinais aqui, ó, presença de telangiectasias, né, são os chamados vasinhos ou spiders. As mulheres se preocupam bastante porque às vezes aparecem vasinhos na perna, elas correm no vascular para fazer esclerose desses vasinhos, mas aqui tem a ver com questão hormonal, mas está relacionado ao fígado e isso acontece na parede do abdômen, habitualmente. E presença de circulação colateral, isso está relacionado à veia, aumento da pressão na veia porta, que acaba estimulando a formação de veias colaterais. Aí ele acrescentou uma informação aqui, que vai nos ajudar no diagnóstico. Mesmo se não tivesse isso, a gente já teria que pensar numa hepatite por infecção, porque tem relação sem preservativo. Qualquer pessoa que tem relação sem preservativo, há o risco de se adquirir uma IST, independente de qual seja o título do relacionamento. Acrescentou informação de que na adolescência fazia uso de gluconergan injetável para jogar futebol. E mais por uma curiosidade, porque eventualmente vocês irão se deparar com uma situação dessa. O que é esse gluconergan? Nada mais é do que glicose. E tinha uma galera que na inocência aí de uns 30 anos atrás, se reunia para jogar futebol e aplicava uma injeção de gluconergan para dar um gás a mais no futebol. Mas isso era glicose. E alguns falam assim, eu usava droga na adolescência. Eu falei, mas que droga? Eu aplicava gluconergan para jogar futebol. Se tomasse um copo de água com açúcar, ia dar na mesma. Se eu aplicasse um trem desse, eu ia dormir, porque provavelmente uma hiperglicemia e a tal da alcalose pós-prandial, né? Mas o pessoal fazia uso dessa medicação, medicação, né, vamos dizer, mas era uma glicose hipertônica que dava uma disposição maior para eles jogarem lá. Só que isso era feito numa roda compartilhando seringa. E muito comum em garça. Nós temos uma população muito grande de garça que adquiriu hepatite C dessa forma aqui. Então, tem a turminha nos ambulatórios de hepatite, sempre tem a turminha lá do gluconergan. E aí nós pedimos alguns exames para ele. Ele veio com eu simplifiquei aqui, ao invés de por valores, já coloquei a interpretação. Com uma anemia, com uma plaquetopenia, com transaminases discretamente elevadas, com gama-GT e fosfatase alcalina também aumentadas, a bilirrubina indireta aumentada e a albumina diminuída, o TAP aumentado e o INR alargado. O que é tudo isso aqui? Vamos traduzir para vocês. Bom,
uma hepatopatia crônica pode levar à anemia e à plaquetopenia. Em alguns locais vocês vão ver o termo trombocitopenia. As transaminases, hoje em dia AST e ALT, discretamente aumentadas porque tem algum processo inflamatório no fígado. A gama-GT e a fosfatase alcalina são enzimas que indicam lesão ou obstrução nos canais das vias biliares. Então, são chamadas as enzimas canaliculares, que estavam, no caso dele, também aumentadas. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que aí vocês vão entender o porquê. Bilirrubina indireta aumentada. Por que a indireta estava aumentada? Não sei se vocês lembram do metabolismo da bilirrubina. Ela sai, as hemácias estão circulando no sangue, aí as hemácias senescentes, né, ou seja, as hemácias já mais velhas, elas vão ser degradadas no fígado. O grupo M vai ser separado do grupo globina, e aí a gente vai ter a liberação da bilirrubina, que depois vai ser transformada em biliverdina, a biliverdina, que vai ser transformada em bilirrubina, e vai se ligar à albumina. Com essa ligação à albumina, ela vai ser transportada via corrente sanguínea até o fígado. No fígado libera a albumina, e aí nós temos a bilirrubina indireta. Com a bilirrubina indireta passando pelo hepatócito, ela vai ser conjugada em bilirrubina direta. Então, ela vai ser excretada e armazenada na vesícula. A vesícula, ela, a partir do colédoco, ela vai ter uma ligação direta ao duodeno, e quando passa algum alimento gorduroso no duodeno, a gente tem a contração da vesícula, liberando os sais biliares, inclusive a bilirrubina já conjugada, para ajudar na digestão de gorduras. A bilirrubina vai agir como um detergente de gorduras, ou seja, vai quebrar moléculas de gordura. E a albumina é um produto da síntese. A albumina é um produto da síntese do fígado. Então, o fígado tem uma das funções produzir proteínas. E aí, produzindo, né, proteínas, eu consigo avaliar o quanto está funcionando o meu fígado. Se ele não consegue sintetizar albumina satisfatoriamente, possivelmente esse fígado está entrando em falência. E ele produz também algumas substâncias da cascata de coagulação. Com isso, a gente vai ter alteração na coagulação. O TAP e o INR são alguns exames que fazem parte do coagulograma. A gente não precisa do coagulograma inteiro para avaliar a função hepática, basta o TAP e o INR. O TAP é o tempo de atividade de protrombina, se a protrombina está demorando para agir, normal aí 10, 11 segundos, se tem um TAP lá de 14, 15 segundos, significa que tem alguma disfunção na coagulação, e aliada a toda a história do paciente, a questão da albumina, a gente vai pressupor que essa alteração é por conta do fígado. E o INR é uma relação entre o tempo habitual aí da coagulação, o normal, relacionado com o tempo do paciente, né? E aí, quando, né, o do paciente fica em cima, o normal fica embaixo. Então, quando o tempo do paciente é muito aumentado, consequentemente, o INR vai estar aumentado. Então, um INR normal aí de 1, 1,2, vai estar em, por exemplo, 1,8, 2, 3. Então, isso aí seria um INR alargado. Tá?
Então, função hepática, a gente não mede por TGO e TGP. Tirem esse conceito da cabeça se alguém ainda tem isso. Até hoje em dia, não sei precisar, mas uma grande quantidade de médicos, não sei quanto por cento, você fala assim, pede função hepática. Alguém te liga do pronto-socorro que vai internar um paciente, aí você fala, pede função hepática. Você chega no outro dia lá, tá lá, TGO e TGP. Não, isso não mede função hepática. Isso mede inflamação nos hepatócitos. A gama-GT e a fosfatase também não medem função hepática. Isso mede alteração nos canais das vias biliares. A bilirrubina mede as duas coisas. Se tem bilirrubina indireta aumentada, é a função hepática que está comprometida, porque o fígado não conseguiu metabolizar a bilirrubina indireta para direta. Se tem a bilirrubina direta aumentada, o fígado conseguiu sintetizar, porém, não conseguiu excretar. Aí é problema nos canais da via biliar. E se eu tenho albumina e TAP alterados, ou INR, aí sim eu tenho uma função hepática prejudicada. Então, sempre lembrar dessa situação aqui. Eu tenho, deixa eu pedir licença para vocês. Tenho uma aula aqui que tem uma imagem legal que explica isso. Aqui. Será que é essa? Não, não é. Espera aí que eu já acho. Vejam só, aqui é um fígado saudável, olha que fígado bonitão, tudo. Nós temos a veia porta entrando no fígado, recebendo o suprimento das mesentérica, gástrica, renal, esplênica, formando a veia porta que vai adentrar o fígado. A vesícula, aqui bem abaixo do fígado, com a sua saída pelo colédoco, desembocando aqui no duodeno. Tá? Aí lembrando então que aqui do baço saiu a bilirrubina, o complexo de bilirrubina ligado à albumina, vai chegar ao fígado e no fígado ela vai ser através de uma enzima que chama glucuroniltransferase, ela vai ser metabolizada de bilirrubina indireta para direta, vai ser armazenada na vesícula e tem que ser excretada. Se o fígado não consegue fazer esse processo de metabolismo, vai aumentar a bilirrubina indireta. Se ele consegue fazer, mas, por exemplo, tem um cálculo aqui, impedindo a passagem da bilirrubina, nós já passamos da fase de indireta para direta, ela está armazenada aqui, mas ela não consegue ser eliminada nesse ponto. Então, aí o que precisa fazer? Desce um endoscópio aqui pelo estômago, né? Esse endoscópio vem até aqui no duodeno, ele corta a papila duodenal, libera o espaço que tem aqui nesse local chamado ampola de Vater, e aí o cálculo que estava preso consegue descer e desfaz a questão da icterícia e do aumento da bilirrubina direta. Se tem um tumor na cabeça do pâncreas, está obstruindo aqui, não consegue passar. Aí o que é feito? Com o aparelho se coloca um stent aqui, o stent abre a via biliar e consegue por alguns meses dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Eu queria mostrar essa imagem aqui que é mais bonita.
Então, aqui, ó, cada cubinho desse é um hepatócito, o azulzinho é o sistema venoso, o sistema arterial, e a via biliar é o verdinho. Tá? Então, a bilirrubina direta chega no fígado, ela vai ser metabolizada pelo hepatócito, vai ser transformada em, desculpa, a indireta chega no fígado, volta aí o que eu falei, besteira da direta chega, a indireta chega no fígado, ela vai ser metabolizada pelo hepatócito, transformada em bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta, e aí ela vai ser eliminada via canais biliares até descer lá para a vesícula e ficar armazenada. Quando um hepatócito sofre uma agressão, seja ela por vírus ou por medicação, ou por álcool, ou até mesmo às vezes por alguma neoplasia, ele vai liberar a enzima que está no seu interior, que é as enzimas que estão no seu interior. São TGO e TGP, AST e ALT. Então, quando eu tenho inflamação aqui desse cubinho, né, dessa célula, eu vou ter aumento de AST e ALT. Quando eu tenho uma obstrução das vias biliares, eu dei só 2 exemplos, mas são vários outros que podem obstruir a via biliar, aí a gente vai ter aumento de gama-GT e fosfatase alcalina, que são as enzimas canaliculares. E quando o fígado já não consegue exercer mais a função dele, a gente vai ter a alteração do TAP e da albumina. Então, assim, uma regra simplesinha, mas que muita gente não tem dificuldade para compreender e sai formado por aí falando besteira. Vocês não passarão por isso. Aqui, ó, que bonitinho desenho, só mostrando o porquê que se forma ascite e o porquê que se faz esplenomegalia, né? Então, uma esplênica, mesentérica inferior, mesentérica superior, tudo isso formando a veia porta. Se eu tenho um fígado que era para ser um fígado maleável, né, macio, vamos assim dizer, começa a ter um fígado fibrosado e o sangue vai ter dificuldade para penetrar aqui. Tendo dificuldade para penetrar, a velocidade do sangue na veia porta diminui. Então, sempre que eu peço um ultrassom e eu quero avaliar como que está o fígado, eu peço Doppler de veia porta, porque ele vai medir para mim o calibre da veia porta, que numa hepatopatia crônica esse calibre vai estar aumentado, e a velocidade do sangue na veia porta. Se a velocidade está diminuída, também me indica que o fígado está comprometido. Então, vamos considerar um fígado comprometido, esse sangue vai ter mais dificuldade de entrar aqui, a gente começa a ter a esplenomegalia e aumenta a pressão hidrostática aqui dentro. Então, a mesma quantidade de sangue vai ter dificuldade para progredir, vai aumentando a pressão dela cada vez mais aqui. Como se fosse você aguando, molhando lá um jardim e tampando a saída de água da mangueira do jardim. Vai aumentando a pressão dentro da mangueira. E aí, se tiver algum furinho ali na mangueira, começa a extravasar. Então, aumentando a pressão hidrostática, aumenta a chance de extravasamento de líquido do intravascular para o extravascular. Já há um outro problema. Lembrem que o fígado é responsável pela produção da albumina, e a albumina exerce uma pressão chamada pressão oncótica, ou seja, a capacidade de manter retido no interior do vaso sanguíneo os líquidos. Diminuindo a albumina, diminui a pressão oncótica e facilita a possibilidade de extravasar esse líquido. Então, a gente começa a ter, com esses 2 principais mecanismos, a formação da ascite. Então, agora está entendido. Aí aqui, essa imagem bem bonita, ó, né? Vamos comparar esses 2 fígados.
esse aqui bonitão, saudável, e esse fígado bastante comprometido, com dificuldade do fluxo da veia porta penetrar no fígado. A mesma coisa aqui, ó, as veias esofagianas, dificuldade para penetrar. Isso faz a formação de varizes de esôfago, né? A esplenomegalia, varizes em antro do estômago, e a gente vê um fígado cheio de nódulos, são nódulos de regeneração de cirrose, que se chama, tá? E vê que ele acaba diminuindo de tamanho. Esse fígado já não tem mais tanto hepatócito para ser inflamado, não tem tanto hepatócito para morrer, então não vai aumentar tanto a TGO e TGP. Acaba aumentando um pouco mais a gama-GT fosfatase, porque imagina esses canaizinhos todos bonitinhos aqui, aí esse fígado vai reduzindo de tamanho e começa a comprimir esses canais, acaba aumentando gama-GT fosfatase alcalina. Tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vamos voltar lá para a nossa aula. Aqui. Então agora deu para entender o porquê dessas... Deu para entender o porquê dessas alterações laboratoriais, né? Bom, vamos então para a nossa hierarquia de diagnóstico, algo que eu gosto de fazer sempre. Diagnóstico sindrômico, que é o principal sintoma do paciente. O que é que ele tem? Ele tem um aumento do volume abdominal. O diagnóstico anatômico, qual é o principal órgão ou sistema acometido? Aparentemente é o fígado. E vamos pensar no diagnóstico etiológico. Como ele tem histórico aí do uso de medicações injetáveis com compartilhamento de seringa, pensar no hepatite viral, né? Hepatite B ou C. Mas eu tenho que ter alguns diagnósticos diferenciais. Sempre tem que pensar em pelo menos outras duas hipóteses. Pode ser uma hepatite alcoólica? Pode. Eventualmente, essas duas latinhas fizeram mal para ele, depende de quanto tempo ele toma, ou quando é algo que o paciente acha que vai ser julgado pelo que ele está falando, ele tem a tendência a dar uma minimizada na situação. Então, de repente, não são duas latinhas, são dois fardos de latinha que ele toma, né? Então, mas normalmente eles minimizam um pouco. Então, até poderia ser uma hepatopatia alcoólica, né? Poderia já ter um quadro de hepatocarcinoma, poderia ocorrer esteatohepatite não alcoólica, porque ele tem um estilo de vida que favorece uma esteatohepatite não alcoólica. O que é isso? É o chamado fígado gorduroso, né? Porque ele tem uma ingestão alimentar muito errada, né? Isso aqui tem o nome no inglês aí de NASH, e vocês vão ver esse nome com facilidade. Uma outra possibilidade seria uma hepatite autoimune, mas já nessa idade, um pouco menos frequente a hepatite autoimune para esse sexo, para essa idade, um pouco menos frequente. Vamos tirar a hepatite autoimune. Então, ficaria como um diagnóstico diferencial, hepatite alcoólica e um NASH. Para classificar o grau de comprometimento da hepatite, de uma hepatopatia crônica, a gente tem 4 formas aqui. Uma é através da biópsia. A biópsia, a lâmina vai para o patologista e ele tem 2 formas de classificar o grau de comprometimento. Uma é a classificação da Sociedade Brasileira de Patologia e a outra é uma classificação internacional chamada METAVIR. Elas vão classificar o grau de atividade inflamatória de 0 a 4, sendo 0 fígado saudável, 4 a pior atividade inflamatória,
e o grau de fibrose de 0 a 4 também, sendo 0 o fígado saudável e 4 o fígado cirrótico, né? Um grau máximo de fibrose. A elastografia é um exame semelhante a um ultrassom, assim, muito simplificadamente. Ele emite ondas de choque que vão, batem no fígado, voltam, e pela velocidade de ida e resistência que elas encontram no fígado, a velocidade de volta, o aparelho consegue determinar o grau de fibrose, consegue estimar o grau de fibrose no fígado. E tem 2 scores feitos a partir de exames laboratoriais, chamados APRE e FIB4, que podem também estimar o grau de fibrose. Só para vocês terem uma ideia, vou pegar aqui uma classificação do APRE. O APRE ele vai considerar nível de TGO, limite superior da TGO e a contagem de plaquetas. Então, vamos supor que esse paciente, eu falei que está com discreta alteração, ele está com 200 de TGO, o nível superior 40, e ele está com 90 mil plaquetas. Olha lá, o APRE dele deu 5,56. E aí nós vamos aqui, ó, tem uma orientaçãozinha aqui. Investigadores concluíram que o score de APRE é maior do que 1, tem uma sensibilidade de 76% e especificidade de 72% para predizer cirrose. Então, ele está maior do que 1, ele está 5,56. Para a detecção de cirrose usando o APRE, o cutoff, né, o cutoff é linha de corte, de 2, foi mais específico, porém menos sensível. Então, ele tem aqui um cutoff, né, ele tem um valor maior do que o cutoff de 2. Então, nós temos um APRE que prediz cirrose. Vamos ver pelo FIB4. Quem achou que nunca mais ia precisar fazer raiz quadrada, fazendo medicina, se enganou. Aí está a raiz quadrada. Ele tem 50 anos, a TGO dele deu 200, né? As plaquetas 90, e vamos pôr uma TGP de 180. Lá, ele deu um FIB4 de 8,28. E aí nós vamos ver a mesma coisa. Usando o valor inferior de 1,45, quem tem menos de 1,45 tem um valor preditivo negativo de 90% para cirrose, tá? Negativo. Se tiver menor do que 1,45, 90% de chance dele não ter cirrose. Em contraste, o FIB4 maior do que 3,25 deve ter uma especificidade de 97% de valor preditivo positivo para fibrose avançada, né? Então, os caras têm 97% de chance de ser cirrótico, tanto pelo APRE e pelo FIB4. Se eu estou numa cidade que não me permite, que eu não tenho recurso de fazer nem biópsia, nem elastografia, eu faço o APRE e o FIB4 e consigo me entender com isso. Bom, agora nós vamos ver os antígenos e os anticorpos. Sempre importante a gente guardar na hepatite B antígeno e anticorpo. Por exemplo, aqui estão os antígenos, aqui estão os anticorpos. Tudo que termina em AG é antígeno, tudo que termina, tudo que começa com anticorpo. Só está escrito aqui, ó, HBS
inverti aqui, HBsAg. Novamente eu vou pegar um desenho aqui para vocês entenderem o que eu vou falar. Então aqui nós temos o vírus da hepatite B, a camada de proteínas que envolve o vírus, né, essa amarelinha aqui, amarela e azul, é a camada formada por essa proteína chamada HBsAg, que significa antígeno de superfície da hepatite B. Aí, mais internamente, a gente tem o antígeno core da hepatite B, que é esse vermelhinho. E aí depois temos o núcleo, né? O core vem aqui se referindo ao núcleo, à porção central, né? Por exemplo, você pega o computador, no computador vai falar como que é o núcleo dele, né? Que nem aqui no meu tá aqui, ó, Intel Core i7. Significa que o processador que está no núcleo tal é esse. Tem lá o celular octa-core, né? Que tem 8 núcleos. Então, o antígeno core da hepatite B. Aí aqui o material genético, a enzima do material genético, o DNA e tal. E entre a região core e a região da superfície, a gente tem o antígeno E. Tá? O antígeno E, ele tem a função de fazer o vírus se multiplicar. Tá? Então, esse desenho eu acho muito ilustrativo. E nós temos uma curiosidade. Por exemplo, na vacina da hepatite B, nós temos algumas dessas argolinhas aqui. Tá? A vacina, eles pegam algumas dessas argolinhas, põem no frasco e injetam na pessoa. Tá? Então, a pessoa recebe o HBsAg para produzir o anti-HBs. Então, a gente sempre tem que pensar aqui no HBsAg, estimulando a produção do anti-HBs. Perdeu o HBsAg, produziu o anti-HBs. Perdeu o HBc, lembrando que o HBc a gente não tem disponibilidade comercial do HBc, mas a gente consegue dosar depois que o HBc foi embora, ou depois que o usuário teve contato com o HBc, o anti-HBc. E o HBAg, que indica a replicação viral, pessoa perdeu o HBAg, não está mais replicando, eu encontro no sangue o anti-HBe. Está repetindo, né? HBsAg produz anti-HBs, HBe produz anti-HBe e o core produz o anti-HBc. Sendo que HBsAg, presença de HBsAg no sangue indica infecção. Presença de anti-HBs indica imunidade. Quem tem anti-HBs está imune. Presença de anti-HBc, IgG indica uma infecção prévia. IgM indica uma infecção aguda. O anti-HBc, ele não precisa ter eliminado o vírus para ser produzido. A pessoa pode estar com o vírus lá, normalmente está com o vírus lá, e tem o anti-HBc presente. Ele não é um anticorpo neutralizante. Nós podemos ter as duas situações, pessoa que curou e ficou com anti-HBc, e pessoa que não curou e está com anti-HBc. O HBeAg indica a replicação, e quando não tem o HBeAg e tem o anti-HBe, indica baixa replicação viral. Então, assim, vocês entendendo essas duas páginas aqui,
essa e essa, vai decorar, vai aprender o que muito cursinho aí de residência tenta fazer vocês decorarem com umas tabelinhas mostrando se o HBS está assim, se o anti-S está assim, se o anti-HBC está assim, né? O que que isso significa? Entendendo isso aqui, você não precisa ficar decorando. E quer ver como vocês entenderam? Esse paciente aqui, um caso clínico, tem HBsAg positivo, anti-HBC IgM positivo e o HBAg positivo. Sempre a gente vai pensar no HBS. Primeira coisa, ele tem infecção? Agora eu vou querer a resposta de vocês. Tem o antígeno de superfície, tem infecção? Não é pegadinha não, é bem simples. Vocês estão aí? Pensando, professor, mas eu acho que sim. Tem infecção, tem o antígeno de superfície e tem infecção. Essa infecção, ela é aguda ou ela é antiga? É aguda pelo IgM? Aguda. Ele está replicando ou não está replicando? Está replicando. Está replicando. Então, é uma pessoa que tem uma hepatite B aguda tendo alta replicação viral. Eu até tirei aqui desse slide, mas coloquei aqui que provavelmente tinha colocado anteriormente. Essa pessoa vai ter carga viral positiva elevada e vai ter alteração de transaminases. Esse outro caso aqui, pessoa tem HBsAg negativo. Tem infecção? Não? Não tem o vírus. Se ela tiver contato com alguém que tem a infecção, ela vai adquirir? O anti-HBs é o anticorpo que confere proteção à pessoa. Então, ela está protegida, não vai adquirir infecção. E o anti-HBC está negativo. Ela teve contato com o vírus? Não. Não. E de onde veio essa proteção? Vacina? Vacina. Exatamente. Quando eu tenho um anti-HBs positivo, a primeira coisa que eu faço é procurar o anti-HBC. Se o anti-HBC tiver negativo, foi vacina. Se o anti-HBC tiver positivo, provavelmente foi imunidade que ela adquiriu após contato natural com o vírus. HBsAg negativo. Tem infecção? Não. Não tem infecção. Anti-HBs positivo. Tem imunidade? Sim. Sim. Anti-HBC positivo, IgG. Teve contato com vírus? Teve. Teve, faz tempo. Faz. Então, o IgG, então, essa imunidade veio da onde? Do contato que ela teve com o vírus. Eliminou o vírus e ganhou imunidade. Esse eliminou o vírus, o pessoal brinca em congresso que é uma discussão filosófica. Eliminou mais ou menos, eliminou do sangue, tá? Porque o vírus, ele vive no núcleo do hepatócito e ele lança um fragmento do DNA dele no DNA do hepatócito. É um vírus muito inteligente. Então, elimina do sangue, mas persiste fragmentos do DNA do HBV no hepatócito da pessoa. E isso faz com que ela possa, a qualquer momento, reativar o seu
a sua infecção. Tanto que no último consenso isso mudou de nome, passou a ser chamado hepatite B oculta, ou fase 5 da hepatite B. Hepatite B HBsAg negativo. Parece meio contraditório, mas é por causa do fragmento. Se essa pessoa for submetida a um tratamento imunossupressor, ela tem que receber tratamento para hepatite B, para não reativar. Esse paciente aqui, HBsAg positivo, tem infecção? Sim. Sim. Tem imunidade? Obviamente não. Se ele tem infecção, não tem imunidade. Anti-HBC positivo, IgG. Mais antiga, crônica. mais crônica, né? Antiga. E o HBAG está negativo, ele está replicando? Não. Né? E se ele já perdeu o E, ele ganhou o anti-E. Tá? Isso aqui é uma situação muito corriqueira que a gente vê no consultório, nos ambulatórios. Pessoa tem HBsAg positivo, o anti-HBs negativo. Então, tem infecção? Não tem. Tem imunidade? Não tem. Teve contato com vírus? Teve, mas não criou imunidade. A pessoa chamada anérgica, né? Ela não cria anticorpo para determinada doença. Da mesma forma, vocês tomaram, alguns são novinhos, tomaram na maternidade, outros talvez já tenham feito alguma outra faculdade, já estão aí com a idade mais avançada, não tanto quanto a minha, mas não tomaram na maternidade, tomaram vacina quando entraram na faculdade. Tem que fazer o anti-HBs para ver se teve a conversão, porque pode ser que seja anérgico, tomou a vacina, está achando que está protegido, aí vai lá, faz uma tatuagem e pega hepatite B, porque não estava protegido. Então é importante todo mundo fazer o anti-HBs para ver se a vacina conferiu imunidade. As duas entidades que orientam o estudo da hepatite B, além da Sociedade Brasileira de Hepatologia e a de Infectologia, mas as internacionais são o ISLO e o ASSDL, que é a Associação Americana de Estudos das Doenças do Fígado. Tá? Então, tudo que a gente precisar deles, eles fornecem muito material para nós. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. A Associação Americana de Estudos de Doenças do Fígado. Eles têm aqui, ó. Manejo da falência aguda de fígado, doença hepática associada ao álcool, cirrose, ascite provocada por cirrose, manejo, hepatite autoimune, hemocromatose, encefalopatia hepática, hepatite B crônica, hepatite C guia, carcinoma hepatocelular, biópsia hepática, e aí situações já um pouco mais específicas, né? Agora aqui não, ó, o NASH, né, que é o não alcoólica, doença do fígado não alcoólica, ou doença do fígado gordurosa, hipertensão portal, sangramento na cirrose, colangite biliar primária, colangite esclerosante, alterações vasculares, doença de depósito, como doença de Wilson. Então, são, assim, guidelines muito bons e são todos abertos, tá? Por exemplo, esse aqui é importante vocês lerem. Manejo da cirrose no paciente com ascite. Manejo da ascite no paciente com cirrose. Aberto, só clicar ali, abre em PDF, aqui vai falar do que fazer
em relação aos diuréticos, das infecções que podem acontecer, da síndrome hepatorrenal. Não é nada tão longo e vale a pena dar uma olhada. Deixa tá, esse aqui é o mais completo. E aqui tem casos ele coloca até alguns casos de forma que fica mais agradável. Tá? Aí eu só queria passar aqui que eu tenho um slide que mostra, faz mais alguns exercícios. Rapidinho aqui a gente já encerra. Mostra aqui a importância, né, da hepatite B. Esse aqui é legal. Tem infecção primária, ela pode ser assintomática ou sintomática, e nos adultos, até 90% acaba se curando da hepatite B. Já nas crianças, a maioria acaba se infectando. Então, nos adultos, a maioria se cura, e nas crianças a maioria cronifica. Ele vai dar aqui as definições do antígeno, mas legal essa imagenzinha aqui, ó. A gente tem fase evolutiva da doença. No início, a ALT está normal, depois ela começa a se elevar e vai se elevando e abaixando. Isso são chamadas as ondulações de transaminases ou os flares de transaminases. E a carga viral, a princípio, está alta, e dela também vai fazendo elevações e flutuações. É que aqui é uma aula mais para infectologista, então não vou ficar pegando muito. Aquela imagenzinha que eu mostrei para vocês, ó, os fragmentos da parede aqui do vírus que foram tirados para colocar na vacina. E os anticorpos, né? Então, HBsAg, o HBC, a região core, e aí nós temos, então, o anti-HBC indicando aqui contato com a região core, o anti-HBe indicando contato com antígeno E, o anti-HBs indicando contato com antígeno de superfície. Isso aqui que eu queria mostrar. Ó. O HBsAg, ele sobe no início da infecção, até mesmo antes dos sintomas, e até 3 meses após, em média, né? Pode durar até 6 meses. Se a pessoa se curar, ele vai embora. O HBAg, mesma coisa. O anti-HBC IgM, ele dura um pouquinho mais, mas ele desaparece. Já o anti-HBC IgG, esse vai subir e vai ficar presente para a vida toda. E o anti-HBe, depois que o vírus foi embora, também vai permanecer a vida toda. Mas olha, HBe e anti-HBe não é para clínico ou médico de unidade de rede primária ficar pedindo HBe e anti-HBe. Isso é para o infectologista para determinar tratamento. Tá? O diagnóstico a gente faz com HBsAg, anti-HBC e anti-HBs. E o anti-HBs, depois do 4º mês do contato, ele surge e espera-se que ele fique a vida toda. Aqui na crônica, o que vai mudar? Que o HBsAg não vai desaparecer, ele vai continuar. E o restante é a mesma coisa. O HBsAg pode continuar ou pode desaparecer. A tabelinha que eu falei para vocês é isso aqui, ó. Não adianta decorar isso aqui, eu nem tento decorar,
porque a gente vai esquecer rapidinho. Tem que entender a lógica da coisa. Aí, vou chegar nos exercícios aqui para a gente... Ó. Paciente, 32 anos, encaminhado ao Hemocentro com diagnóstico de ser portador do vírus B. O resultado da sorologia mostrou HBsAg negativo e anti-HBs positivo. Ele nega adoecimento por hepatite e nega vacinação anterior. Esse cara tem a hepatite ou não tem? HBsAg negativo. Ele está com a doença? Não. Não. Mas ele Ele tem teve contato? ele teve contato, né? Porque não foi vacinado. Portador crônico? Não. Hepatite B crônica? Não. Imunidade, repetir sorologia com inclusão do anti-HBC total? Ou eu vou vacinar? Não, não preciso vacinar, ele já está positivo, né? Então, ele tem imunidade, vou repetir sorologia, e para só me certificar que ele teve o contato, vou fazer o anti-HBC total. Esse slide é de antes da mudança do protocolo. O protocolo fala hoje que esse paciente aqui, ele entra na fase de hepatite B crônica com HBsAg negativo. É aquele cara que não tem o vírus mais no sangue, mas provavelmente, se você procurar um pedacinho do vírus no hepatócito, você vai achar. Ele pode reativar se for submetido a uma imunossupressão. E imunossupressão, o protocolo coloca como uso de 20 miligramas de prednisona ao dia já é possível reativar. Tá? Então, ou ele coloca também como fase de hepatite B oculta. Mas antes a gente dava alta para esse paciente, falava, ó, você está curado, tchau. Na verdade, agora a gente sabe que não, que ele tem lá dentro do fígado fragmentos do DNA do HBsAg. Interprete o perfil sorológico abaixo. HBsAg negativo e anti-HBC negativo. O cara tem hepatite? Não. Não. Teve Não tem. contato? Não. O que eu tenho que fazer para ele? Um anti-HBsAg? Fazer o anti-HBS, se ele não for... Só um minutinho. O pai está dando aula. Depois. Já que você veio aqui, dá oi para todo mundo. Oi! Manda beijo. Vai lá. Deixa para acabar o pai ver. Deixa o pai acabar que o pai ver. Então, eu vou ver se ele está imune, se ele recebeu alguma vacina ou não. Se não recebeu, eu vou vacinar. Né? Então, ausência de contato prévio e vou vacinar esse paciente. Ele é suscetível, se ele não tiver histórico de vacina, né? Interprete o perfil sorológico abaixo. HBsAg negativo, anti-HBC negativo e anti-HBs positivo. Ficou fácil, né? O que é esse caso aqui? Ele foi vacinado, é isso, professor? Foi vacinado, ele não tem hepatite, nunca teve contato e está positivo anti-HBs. Né? Ausência de contato prévio, tem uma proteção vacinal, então não vou fazer nada com ele. Interprete o perfil sorológico abaixo. HBsAg negativo, anti-HBC positivo e anti-HBs negativo. Agora vocês já pegaram o jeito. Tem hepatite? Não tem. Não, mas teve contato? Teve contato. Criou imunidade? Não. Não criou. Então, eu vou entender aqui que ele tem uma infecção pregressa
com níveis não detectáveis de anti-HBs pelo método sorológico empregado. Aí eu vou dar um estímulo vacinal, dou uma dose de vacina que isso aqui vai subir. Ou pode ser que ele ainda esteja na janela imunológica, ainda não apareceu, na janela imunológica entre o HBsAg e o anti-HBs, acabou de se curar e ainda não apareceu o anti-HBs, ou um falso positivo do anti-HBc, né? Eu repito, mas vamos pelo mais lógico aqui, que é uma infecção pregressa com níveis não detectáveis do HBsAg pelo método sorológico empregado. Essa é a forma mais técnica aí da gente falar. HBsAg positivo e anti-HBc positivo. Ele tem hepatite? Sim. Tem. Ele... Precisamos saber se ela é aguda ou crônica, né? Isso que eu ia questionar. Isso. Então, infecção viral, aguda ou crônica, solicitar anti-HBc, IgM para diferenciação. Por que eu não peço IgG? Porque eu já sei que o IgG vai vir positivo. Mesmo no quadro agudo, a gente tem IgG e IgM positivos. Então, o que vai me diferenciar é o IgM. Ou se ele tiver um histórico muito pontual de que, não, eu tive contato, tive uma namorada que ela tinha hepatite B e eu terminei com ela faz 1 ano. Então, aí provavelmente hepatite crônica. HBsAg positivo, anti-HBc IgM negativo, anti-HBs negativo. Tem hepatite? Tem. Sim. É aguda? Não. Não. Tem imunidade? Não. Então, uma hepatite B crônica, né? Uma hepatite B crônica. Vou fazer o anti-HBc IgG só para confirmar. Aí, como essa aula foi para infectologista, tem algumas situações aqui que poderiam ser consideradas. Está no período de incubação, na fase inicial da doença, ainda não tem o anti-HBc, um falso positivo por distúrbios hormonais. Então, a gente sempre acaba repetindo e incluindo alguns exames a mais para não dar um falso positivo como doença para paciente, né? HBsAg negativo, anti-HBc positivo e anti-HBs positivo. Aí está fácil, né? Cliquei sem querer. Contato prévio com o vírus e ele está imune. HBsAg positivo, anti-HBc IgM positivo e anti-HBs negativo. É uma fase aguda sem imunidade ainda, né? Isso. Infecção na fase aguda. E só vai ter imunidade se curar. HBsAg positivo, HBIAg positivo, anti-HBc positivo, tudo positivo. Está numa fase aguda, replicando. Não tem lógica, né? É erro laboratorial. Assim, eu tenho uma situação, eu tenho um paciente, não atendo mais do Mário Covas, que ele tem isso, tudo positivo. Já repeti umas 3 vezes, permanece tudo positivo. Não conseguimos entender o porquê que ele tem tudo isso positivo. Mas a carga viral dele é positiva, ele tem hepatite B, né? Mas isso aqui, erro diagnóstico, talvez ele tenha uma doença autoimune que esteja fazendo positividade para os outros marcadores, eu tenho que investigar outras doenças, né? Quando tem alguma coisa muito esquisita, tem que pensar em erro do laboratório. Era isso. Eu queria aí, né, vocês fazerem o teste e fazer o anti-HBs. Aí, eu queria comentar alguma coisinha sobre o tratamento da hepatite B, mas vai ficar muito longo, é meio chato. Na outra aula eu dou uma comentada, comento aí meio por cima,
pelo menos para vocês terem ideia em relação ao tratamento, eu leio o início aí do protocolo com vocês. Bom, eu sei que exigiu um pouquinho mais aí do raciocínio de vocês, mas acho que foi bastante útil, porque isso aí vai cair em prova de residência, não tenham dúvida. Tanto que tem na apostila do Medicurso, do Medicel, tudo isso tem essas tabelinhas. Vocês não, quando chegarem lá, não vão precisar ficar quebrando a cabeça para decorar tabelinha. Já vão saber parzinho, antígeno, anticorpo e o que acontece em cada momento. Tá bom? Tá bom, professor, foi bem legal. Obrigada, viu? Imagina, espero que tenham aprendido aí. Vou deixar a aula no YouTube também para vocês poderem rever aí a qualquer momento.